Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cerossauro e hoje a gente vai conferir como jogava aquela seleção inglesa de 1966 que foi campeã mundial. E essa Copa é praticamente o único título da seleção inglesa, tendo em vista que ela até conseguiu conquistar 3 Olimpíadas, em 1900, 1908 e 1912. Mas era uma época em que o futebol estava praticamente começando, né? Tinha pouco tempo de existência, tinham poucos adversários também. E ainda os ingleses criaram o futebol, então é natural que eles soubessem mais das regras e ter mais prática no esporte naquela época. Antes da Copa de 66, a Inglaterra chegou 2 vezes até as quartas de finais, em 54 e também em 62. Como havia vencido as 2 últimas Copas do Mundo, a de 58 e também de 62, naturalmente o Brasil era o favorito na Copa de 66, até porque também estava ainda com Pelé e Garrincha no time. Além do Brasil, a Espanha despontava como uma possível candidata a esse título e tinha uma grande expectativa sobre o seu futebol nessa Copa, porque 2 anos antes tinha sido campeã da Eurocopa, vencendo a União Soviética, que era a favorita para aquela Eurocopa e também estava na Copa do Mundo, sendo outro time desafiador para a Inglaterra. A sorte começou a sorrir para os ingleses já na primeira fase, tendo em vista que o Brasil caiu num grupo bem complicado, com Hungria e Portugal, perdeu para esses 2 adversários e não passou de fase. A Espanha também teve o mesmo problema, caiu em um grupo com a Argentina e Alemanha Ocidental, perdendo as 2 partidas e ficando na primeira fase. A seleção inglesa fez a sua parte na primeira fase e passou na primeira colocação de seu grupo. Na partida de estreia empatou o Uruguai por 0-0. Depois venceu o México por 2-0 e em seguida superou a França também fazendo 2-0. Nem gol a Inglaterra sofreu, mostrando a grande força do seu setor defensivo. Nas quartas de finais encarou a Argentina e novamente a defesa passou em branco. Lá na frente, o centroavante Geoff Hurst fez o gol que classificou a equipe para as semifinais. E o confronto seria contra Portugal de Eusébio, que estava fazendo uma grande Copa e ele era o artilheiro da competição. Com uma forte marcação sobre o astro português, a Inglaterra se segurou e contou com o talento de Bob Charlton, que marcou os 2 gols. Eusébio até fez de pênalti no final da partida e anotou o primeiro gol sofrido pelo English Team nessa competição. Cerca de 95 mil torcedores lotavam o Wembley para acompanhar a final contra a poderosa Alemanha, que contava com craques como Beckenbauer e Verratti. Nos 90 minutos, o jogo foi tenso e emocionante. A Alemanha abriu o placar, a Inglaterra virou e a Alemanha empatou aos 44 do segundo tempo, fazendo a partida ir para a prorrogação. E logo no primeiro minuto do tempo extra, a histórica polêmica da final de 66 ocorreu, com o chute de Geoff Hurst que acertou a trave e o chão. Para mim a imagem é simples e a bola não entrou, mas há quem diga que entrou sim, e até tecnologia da EA Sports do FIFA foi utilizada para dizer que entrou. Porém, aqui eu paralisei o lance no mesmo ângulo e mesmo momento que essa imagem, tanto na imagem real como na imagem do lance simulado pela tecnologia da EA. E dá para notar a diferença. Essa tecnologia da EA foi meramente criada para tentar fazer as pessoas acreditarem que o gol foi legal. Em uma época que não tinha tanta tecnologia, com um lance super rápido como foi aquele, e ainda com a pressão que a torcida inglesa estava fazendo ali sobre a arbitragem, era normal que o árbitro validasse aquele gol, porque possivelmente nenhum deles viu e tinha certeza se a bola realmente entrou. Então, no calor do momento, resolveram validar esse gol. E não acho que é necessário criar desculpas para isso. É claro que a Alemanha foi prejudicada e tem motivos para reclamar, mas ela também teve a chance de empatar aquele jogo. E não, o que aconteceu foi que Geoff Hurst ainda fez mais um gol para a Inglaterra e decretou a vitória. Dessa forma, a torcida invadiu o gramado e foi carregar os seus heróis. Independente da polêmica na final, o time inglês era muito bom tecnicamente, bem montado e inovador. Como sabemos, até a década de 70, os times jogavam normalmente com 4 atacantes, sendo 2 deles pontas bem fixados no ataque e 2 centroavantes bem parados no ataque. Então a maioria das equipes usavam 4-2-4 como formação. Eram extremamente ofensivas, marcavam muitos gols, mas também sofriam muitos gols, sem ter tanta criação no meio de campo, justamente por estar pouco povoado. A Inglaterra, comandada por Sir Alf Ramsey, não fugia muito disso, mas com um diferencial. Tinha o recuo dos 2 pontas, que voltavam para construir e contribuir com o meio de campo, sendo um 4-4-2 e não um 4-2-4. Dessa forma, os pontas não eram fixos, como por exemplo Garrincha era durante sua carreira.
e sim pontas que voltavam e sem a bola se encontravam mais na faixa do meio de campo. O goleiro do time era o lendário Gordon Banks, o segundo melhor goleiro da história, segundo a France Football. Um goleiro com posicionamento perfeito, uma elasticidade incrível, veloz e um líder em campo. Um dos motivos para a Inglaterra ter sofrido apenas 3 gols na Copa foi ter um goleiraço embaixo das traves. Fez mais de 70 partidas pela seleção inglesa, foi ídolo do Leicester e do Stoke City, e foi o autor daquela defesa inesquecível na cabeçada de Pelé na Copa de 70. Pela lateral direita jogava George Cohen, um lateral com características mais defensivas e de marcação, que tinha muita força física e um bom passe. Era atleta do Fulham durante toda a sua carreira e já estava no final dela em 66. A lateral esquerda tinha Ray Wilson, que era um dos mais veteranos desse elenco. Tinha 32 anos. Foi um lateral histórico do Huddersfield Town, onde jogou 12 temporadas. Era bom defensivamente e também criativo. Atuou em 62 jogos pela seleção inglesa, participando das Copas de 62 e 66, além da Euro de 68. Mais pela direita na defesa central jogava Jack Charlton, The Big Jack, o irmão mais velho de Bob Charlton. Era um zagueiro técnico e muito raçudo, que sabia usar bem sua grande altura, tanto defensivamente como ofensivamente, pois era especialista em cabeceios e anotava muitos gols dessa forma. Marcou mais de 100 gols em sua carreira, que durou 20 anos e teve como único clube o Leeds United. O outro zagueiro era Bob Moore, um dos maiores zagueiros de todos os tempos. Um zagueiro dotado de incrível elegância, jogando de cabeça erguida, com visão de jogo, passe impecável e o melhor, sua marcação precisa e limpa. Ou seja, usava sua força e dava botes sem cometer faltas. Atuou pela seleção em mais de 100 partidas e é o maior ídolo do West Ham. O volante do time era Nob Styles, um baixinho incansável, que era um carrapato na marcação. Marcou época jogando pelo Manchester United, onde venceu uma Champions League e atuou em mais de 300 partidas. Bob Charlton jogava como meio ofensivo, circulando pela meia cancha, procurando jogadores desmarcados para dar bons passes e também aproveitando qualquer lacuna para buscar uma finalização. Como tinha um chute ótimo com as duas pernas, qualquer espaço era um perigo. Foi eleito o melhor jogador da Copa de 66 e também foi bola de ouro naquela temporada. É uma lenda na Inglaterra, um dos melhores jogadores da história em sua posição e talvez até o melhor jogador inglês da história. Foi ídolo do Manchester United, onde venceu uma Champions e teve mais de 700 atuações. À meia direita tinha Alan Ball, um jogador muito talentoso, criativo e colaborativo. Sabia explorar os lados do campo como poucos, costurando e cortando para dentro, buscando normalmente um passe, mas também finalizações. Teve uma carreira bem longeva, jogando de 68 até 84. Teve como principais clubes no currículo Everton e Arsenal. Jimmy Greaves foi outro jogador importante na Copa e atuou nas primeiras partidas como titular, inclusive nesta posição. Jimmy destacou-se mais como centroavante, mas como tinha muita habilidade e velocidade, o treinador Ramsey achou interessante lhe testar no meio de campo. Foi um grande ídolo do Tottenham, foi campeão italiano pelo Milan e tinha uma média de gols impressionante. Martin Peters atuava pela meia esquerda do campo. Era um meia ou ponta destro, de grande velocidade e que finalizava muito bem. Como se deslocava muito, sabia auxiliar o meio de campo na construção de jogadas e em arrancadas, além de também aparecer muito na área para finalizar. Destacava-se também por ter um bom cabeceio, fazendo muitos gols em sua carreira. Marcou o gol de empate na grande final da Copa de 66 e também fez um gol na Copa de 70. Teve ótimas passagens por West Ham e Tottenham. No ataque, o time tinha 2 centroavantes, mas ambos eram ágeis e habilidosos. Nenhum era do tipo centroavante banheirão, ou seja, se movimentavam e buscavam o jogo. Roger Hunt foi ídolo do Liverpool, anotando quase 300 gols pelos Reds em sua carreira. Marcou 3 gols na Copa de 66 e ao todo somou 18 gols em 34 jogos pelo English Team. Seu parceiro de ataque foi Geoff Hurst, o grande nome da final da Copa, com um hat-trick anotado. Assim como Bob Moore, Geoff foi um dos maiores ídolos do West Ham, onde jogou por 13 temporadas, entrando em campo mais de 500 vezes pelos Hammers. Estava iluminado na Copa de 66, principalmente na final. Hurst era um atacante completo, que tinha intimidade com a bola e finalizava com muita eficiência. Marcou 4 gols em 3 jogos na Copa. Isso porque não começou como titular,
não jogou nenhuma partida na primeira fase. Sir Alf Ramsey tinha definido que o ataque seria Hunt e mais um, por isso testou um atacante em cada partida. Primeiro foi John Connolly, depois Terry Payne e ainda teve Ian Callaghan. E só na quarta partida, já nas quartas de finais contra a Argentina, encontrou o ataque ideal, quando colocou o Geoff Hurst na equipe, e justamente ele que fez o gol da vitória. Mesmo com a polêmica de se foi ou não gol, nada tira o brilhantismo dessa conquista inglesa, até porque a Inglaterra foi o time mais regular durante a competição. A gente pode alegar que a Alemanha teve até um ataque superior, o poderio ofensivo daquele time era incrível, marcou mais gols, mas a Inglaterra por sua vez tinha um sistema defensivo muito bem montado e uma formação inovadora. Tanto é que a Inglaterra foi tomar o primeiro gol na competição somente nas semifinais. Depois de 66, a Inglaterra até montou bons times. A gente pode citar aí aquele que tinha Beckham, Lampard, Gerrard, Owen e companhia. Também aquele que foi vice da Eurocopa recentemente, mas todos eles falharam na hora H, porque não tinha jogadores com o mesmo brilho e personalidade como esse de 66, que reunia líderes em campo, como Gordon Banks, os irmãos Charlton, Bobby Moore e também o atacante Hurst. Como sempre falo no final dos meus vídeos, gosto muito da sugestão de vocês. Se tiverem algum outro clube ou uma seleção que vocês queiram que a gente relembre aqui no canal, como ela chegou até lá e como ela jogava, é só interagir aqui nos comentários. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, peço que se inscrevam no canal e também curtam esse vídeo para me ajudar. Muito obrigado pela atenção e um abraço.